Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem e esteja aí animado para a aula de literatura de hoje, tá? Vamos dar continuidade aí com a literatura regionalista, tá? Hoje a gente vai analisar de maneira bem mais aprofundada a vida e a obra e o legado aí de João Cabral de Melo Neto, que para a literatura regionalista do Brasil ele vai ter uma grande importância, uma grande relevância, tá? Então, quem foi João Cabral de Melo Neto, né? Então, ele nasceu aí em 1920, veio a falecer em 1999, tá? Ele era um poeta e diplomata brasileiro, autor da grande obra Morte e Vida Severina, um poema dramático que o consagrou, tá? E tornou-se aí um dos imortais da Academia Brasileira de Letras, por suas diversas obras de cunho aí regionalista. Tá, gente? Lembrando que a gente está trabalhando as obras regionalistas, não esqueçam disso, tá? E aí a gente vai ver, passear um pouquinho aí pela infância e pela juventude, né, João Cabral de Melo Neto, que ele é o filho aí de Antônio Cabral de Melo Neto, de Melo, e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. João Cabral, ele era irmão aí do historiador Evaldo Cabral de Melo, e olhe de quem que ele era primo aí, do poeta modernista Manuel Bandeira. Ele era primo de Manuel Bandeira, essa grande figura do modernismo brasileiro. E também primo do sociólogo aí Gilberto Freire. Então não era para qualquer um, né? Então a família dele aí já vinha com raízes bem importantes. Então ele passou toda a infância dele, tá? Entre os engenhos da família, na cidade de São Lourenço, e da Mata e Moreno. Estudou no Colégio Marista, lá no Recife, era uma amante da leitura e lia tudo que tinha acesso, tanto na escola quanto na casa do avô, da avó. Então, os poemas de João Cabral de Melo Neto, tá? A gente pode dizer que, cronologicamente, João Cabral aí ele situa-se entre os poemas da geração de 45, de 1945, mas ele trilhou aí caminhos próprios, tá? E seus primeiros livros apresentam uma poesia hermética, ou seja, uma poesia de difícil compreensão, tem um rebuscamento, uma linguagem mais formal, então dificulta muito o entendimento da leitura, não é uma leitura tão simples. E aí a gente vem para a Pedra do Sono, de 1942, que é uma obra inaugural aí de João Cabral, tá? Que apresenta uma inclinação para a objetividade, embora predomine aspectos do surrealismo, que era um movimento que proclamava aí a prevalência absoluta do sonho, tá? Do inconsciente, do instinto e do desejo, e pregava aí a renovação de todos os valores, inclusive os mortais, os políticos, científicos e filosóficos. Então o surrealismo aí, que é trabalhado nessa obra de Cabral, ele vai ser aquele movimento que vai prevalecer muito a questão do desejo, do inconsciente, aquilo que a gente deixa guardado na nossa cabeça, que fica ali se representando através do sonho, né? Vai trazer a nossa subjetividade. Então eu vou ler aqui alguns trechos, tanto de obras de João Cabral, de poemas, tá? Quanto das próprias obras, e vou estar fazendo análise. Então é importante que vocês estejam acompanhando ou no material de apoio, ou no vídeo mesmo, tá? Eu vou estar espelhando. Então, eu vou ler e vocês vão acompanhando, tá? Para que vocês não se percam. Então, vejamos um poema dele, A Pedra do Sono, que diz o seguinte: meus olhos têm telescópios espiando a lua, espiando a alma, longe de mim 1000 metros. Mulheres vão e vêm nadando em rios invisíveis, automóveis como peixes cegos compõem minhas visões mecânicas. Há 20 anos não digo a palavra, que sempre espero de mim, ficarei indefinidamente contemplando meu retrato eu morto. Então, aqui nesse poema a gente pode ver muita questão do surrealismo mesmo, né? Que é um pensamento, é como se ele estivesse ali sonhando, né? E tendo esses desejos, essas interpretações, ok? E em seguida, a sua obra, João Cabral introduziu aí em seus versos o rigor semântico,
que mostra aí a luta do poeta com a estética, com a estrutura, né? Isso é importante com a questão da semântica, do sentido. Mas ele, como ele era um escritor que gostava, que costumava muito a escrever bem rebuscadamente, né? Bem formalmente, então ele vai ter essa briga aí com essa estética para a poesia, encontrar aí a expressão exata e precisa na construção da poesia. Como no trecho que a gente vai ver a seguir, olha só. O engenheiro. A luz, o sol, o ar livre. Envolve o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro e o papel. O desenho, o projeto, o número, o engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Então, a partir aí de Cão Sem Plumas, de 1950, João Cabral ele passa a abordar temas mais sociais, tá? O livro O Rio, Duas Águas, onde aparece aí Morte e Vida Severina, revelam motivos bem regionais e questões sociais, tá? Morte e Vida Severina, obra mais popular e mais conhecida de João Cabral de Melo Neto, é um alto natal do folclore pernambucano, tá? A gente vai ter aí um trecho, observem aí no vídeo, do retirante que explica aí quem é e a que vai. Então, Morte e Vida Severino, um trechinho aí que diz o seguinte: meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com as mães chamadas Marias, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. E somos severinos, iguais em tudo a vida, morremos de morte igual, mesmo morte severina, que é morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então, ele vai trazer aí, né, a questão de quem ele é e para onde e o que ele vai. Né? Então, numa terceira etapa, João Cabral ele desvencilha aí o poema de todo e qualquer artifício, tá? Ou seja, o poeta aí, a poesia é desenvolvida mediante a preocupação com os aspectos formais mesmo da poesia, e nesse período aí dele vai aparecer grandes obras-primas, tá? Uma Faca e Só Lâmina, e Terceira Feira e Educação pela Pedra. Educação pela Pedra diz o seguinte: uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, capta sua voz enfática, impessoal. Pela dedicação, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria, ao que flui, a ser meleada. E de poética, sua carnadura concreta, a de economia, sua adensar-se compacta. Lições da pedra de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. Então, a gente tem esse trechinho aí para vocês. Algumas obras de João Cabral de Melo Neto, tá? Que são várias aí, a gente tem Pedra do Sono, Engenheiro, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, O Rio, Morte e Vida Severina, Paisagem das Configuras, Uma Faca Só Lâmina, Quaderno, Dois Parlamentos, Terceira Feira, Poemas Escolhidos, A Educação pela Pedra, O Museu do Tuto, Escolas das Facas, Poesia Crítica, Alto da Frade, Agreste, A Quem na Cali Relator, Servilha Andando, tá? Então, as obras literárias aí de João Cabral, tá? São marcadas pelo uso da metalinguagem. E o que é, professora, a metalinguagem, né? Muitos dos seus trabalhos, eles falam sobre essa criação literária, que é onde ele vai estar, dentro do próprio poema, das próprias obras, ele vai estar falando sobre aquilo que ele faz. Então, isso chama-se aí a metalinguagem. E seus poemas também contêm aí imagens surrealistas, como eu já expliquei no início, e influências da cultura popular. E aí a gente vai ver que, todavia, em termos de formato mesmo, João Cabral, ele primou pela rigidez formal, com rimas extremamente fixas, tá? E ritmos e versos que são rimados. Então, ele segue bem o tradicionalismo mesmo.
ok? Observem aí na imagem a fotografia de João Cabral de Melo Neto, em momentos diferentes da vida dele, né? Ele mais jovem, ele já é bem mais velho. João Cabral, ele foi casado aí com Estela Maria Barbosa Oliveira. Ele teve 5 filhos. Casou pela segunda vez com a poetisa Marli de Oliveira. Em 1992, começou a sofrer de cegueira progressiva, doença que o levou à depressão. João Cabral de Melo Neto faleceu no Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1999, vítima aí de um ataque cardíaco. Bom, e agora a gente vai analisar, tá, de forma aprofundada, a mais importante obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que foi escrita aí entre 1944 e 1945. A obra Morte e Vida Severina, ela vai contar a história de Severino, um retirante entre tantos outros, tá, que abandona a sua terra e sai em busca de uma vida melhor. Durante a sua peregrinação a pé, ele sai a pé, na busca da terra prometida, o personagem Severino vive inúmeras aventuras e observa de perto a vida e as condições sociais de uma região marcada pela seca e pelo descaso governamental, tá? Então, a gente vai contar a trajetória de Severino, né, que vai em busca de uma vida melhor, e ele faz esse trajeto todo a pé, tá? Então, eu vou estar aqui analisando o resumo, bem como alguns trechos da obra. Acompanhem aí o resumo, né? A obra de João Cabral de Melo Neto apresenta o percurso de morte e vida do retirante Severino. Severino é muito, entre outros tantos Severinos, tá? Que tem o mesmo nome, a mesma cabeça grande e o mesmo destino trágico do sertão: morrer de emboscada antes dos 20 anos, de velhice antes dos 30 e de fome um pouco a cada dia. Então, é uma luta aí constante, né? Vai morrer de uma coisa ou de outra e jovem, né? Então, Severino, ele vai percorrer aí o sertão em busca de uma expectativa de vida melhor no litoral. E o poema pode ser aí dividido em 2 partes, tá? A primeira com o seu caminho até o Recife e a segunda com a sua chegada e estadia à capital pernambucana. E aí vamos analisar agora os detalhes do percurso de Severino. O princípio da tragédia, né? A primeira parte da narrativa é marcada aí pela presença constante da morte, tá? No meio da passagem que Severino faz numa grecha aí do chão duro de pedra, a morte é dura, tá? E sempre tem relação com a pobreza ou com o trabalho. Ou é morte matada, de emboscada, por conta da dura terra trabalhada, ou é morte miserável mesmo, na qual não sobra nenhum pertence. Então, à medida que Severino vai caminhando na sua trajetória, ele vai encontrando esses desafios no caminho, ele se depara mesmo com alguns velórios, com algumas mortes, é bem trágico. Observem esse trechinho aí que diz que leva somente coisa de não, fome, sede e privação. Então, no lugar que o trabalho leva à morte, né, a morte é o trabalho mais certo. No meio da miséria do sertão, Severino encontra uma senhora em uma casa mais arrumada e resolve perguntar por trabalho. Mas não há trabalho para quem mexe com as coisas da terra. Como aqui, aí outro trechinho, né? Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte o ofício ou o bazar, tá? Então, observem também essa ilustração da versão Morte e Vida Severina, que foi feita em quadrinhos, tá? E mostra como o protagonista precisa se virar diante da adversidade do sertão. Na necessidade de partir em busca de novas oportunidades, conforme aí Severino se aproxima, vai chegando no litoral, a terra começa a ficar mais mole. Mas a morte não abranda, ele vai continuar se deparando com cenas de morte. O solo se torna mais fértil e o canavial é grande, mas, mesmo em meio à abundância, a paisagem aí é vazia de pessoas.
O retirante acredita que o motivo para o lugar estar vazio é que a terra é tão rica que não é preciso trabalhar todos os dias. Então ele crê ter chegado em um lugar onde a morte abranda a vida, não é Severina, né? Então, outro trecho aí que diz o seguinte: de certo a gente daqui jamais envelhece aos 30. Então ele tinha essa ilusão. Em saber da morte em vida, vida em morte severina, e aquele cemitério ali, branco na verde colina, de certo pouco funciona e poucas covas aninha. O que se segue na narração do funeral de um trabalhador, né? Ele vai se deparar aí com esse funeral. Então, Severino estava totalmente enganado, pois o pequeno cemitério recebe muitos mortos. Ele só é pequeno, porque as covas são rasas e estreitas. Severino, curioso, logo escuta o que os trabalhadores dizem ao morto. Então, observem aí o trecho. Essa cova em que estás, com palmo medida, é o cantar menor que tirastes na vida. Não é cova grande, é cova medida. É a cova que querias ver dividida. Então, a gente traz aí um caráter político no trecho do poema e, sobretudo, marcante. Então, o funeral de um lavrador é o enterro de quem trabalhou a vida toda, a vida inteira, né? Em terra alheia, vivendo de miséria e sendo explorado. O trabalhador que só queria um pedaço de terra, né, para seu trabalhar, acaba morrendo. E a única terra que lhe é permitida é uma terra pouca, é a terra da sua cova, tá? E aí a gente vai ver a vida de Severino no Recife, né, que a chegada aí à capital do Pernambuco continua sendo marcada pela morte e pela miséria, mas o cenário é totalmente novo, tá? Ao invés de terras secas, de pedra, o lugar em intensa pobreza e, consequentemente, de morte, é o mangue. Então, as terras alagadas que são habitadas pelos retirantes. E fugindo da seca, da morte e da terra de pedra, os diversos severinos chegam a Recife, onde continuam marginalizados, destinados a viver na miséria e ainda cercados pela morte, mas em solos diferentes, cheios de água, tá? Tinha água, mas a morte ainda predominava porque eles eram marginalizados, né? Eles não eram bem vistos. E o desespero, né? Os retirantes continuam aí a viver da terra, mas em vez de ficarem cobertos de poeiras de arar do solo seco, ficam cobertos de lama e a caçar caranguejos no mangue, e diante do cenário sórdido, o suicídio parece uma boa opção. Interromper a vida, que também é morte severina. Então, olha só esse trecho. A solução é apressar a morte que se decida e pedir a este rio, que vem também lá de cima, que me faça aquele enterro que o coveiro descrevia, caixão macio de lama, mortalha macia e líquida. Neste momento, né, aí desse trechinho, a gente observa que parece ter chegado ao fim, né? Que Severino correu aí o sertão, onde encontrou a morte, só encontrou morte no caminho que ele desde a saída dele. E ao chegar ao final do rosário, né, da sua penitência, ele esperava encontrar uma redenção, encontrar algo bom, né, diante de tanto sofrimento que ele viu. Porém, ele volta aí a se encontrar com a morte. Olha só essa ilustração, né, em quadrinhos, que Severino pensa em dar cabo da própria vida. Esse é um trecho em quadrinhos. E no momento em que Severino está no cais pensando em tirar a própria vida, ele encontra José, um morador do mangue. O que se passa é um diálogo aí sobre a vida miserável que se experiencia lá no sertão e nos mangues do Recife, e na conversa se fala da morte que, por mais que seja anunciada, parece ser adiada para viver dias de sofrimento. Então, a conversa é interrompida pelo anúncio do nascimento de José, que é um momento de epifânia no poema, né? Um subtítulo do poema Alto de Natal, que é o nome do pai José, que são uma clara referência ao nascimento de Jesus. Então, o Alto de Natal
que é a primeira que chegam os vizinhos e 2 ciganas. As pessoas trazem presente aí para o menino, assim como os 3 reis magos fizeram aí com Jesus, né? Porém, os presentes são bem simples, né? Que são lembranças de pessoas pobres. São 16 presentes, tá? Quase todos precedidos dessa frase: minha pobreza é tal. Após a entrega do presente, as 2 ciganas adivinham aí o futuro do menino. A primeira cigana faz uma previsão do trabalho do mangue, o mesmo trabalho duro, meio à lama. A segunda cigana aí faz uma previsão do trabalhador industrial, coberto de graxa preta e não de lama. E as 2 previsões são prenúncios de um simples trabalhador, né? Seja na miséria do mangue ou seja numa fábrica menos miserável, mas do mesmo modo, um trabalhador. Em seguida, os vizinhos eles vão descreverem aí o recém-nascido, uma criança pequena, ainda fraca, mas saudável. E Severino e José, né, retomam o diálogo e a Epifânia é anunciada pela boca do pai, que olha o trecho aí o que diz. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também chama a vida. Vê a fábrica que é ela mesma. Teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena, né? Então ele traz aí essa questão do nascimento, né? Que podemos dizer que, enfim, o alto fica completo com o nascimento do menino. O percurso aí de Severino, mesmo sendo cercado pela morte, termina com a vida que insiste em florescer em meio aí a tanta miséria e morte. Então conclui-se aí a obra e a gente vai para a análise, né, da obra Morte e Vida Severina, que é a apresentação da forma da história, que segundo aí a crítica especializada, a Morte e Vida Severina é um poema trágico que nos apresenta um alto de Natal pernambucano, que está aí embasado, sobretudo, na descrição das desigualdades regionais que eram muito comuns nesse tempo, tá, gente? Então, a gente vai ter aí o herói Severino, que é um retirante que foge da seca e da fome, porém só encontra a morte em sua fuga, tá? Até que ele presencia aí o nascimento de um filho de retirante Severino, igual a ele. O nascimento é apresentado em forma de presépio, com a chegada de pessoas aí para presentear aquele que está nascendo, né, o recém-nascido. Temos aí outra imagem de tirinhas, tá, da Morte e Vida Severina, que vai mostrar a solidão do protagonista, né? O alto é um subgênero da literatura dramática, que surgiu na Espanha medieval, em língua portuguesa. O seu maior expoente aí vai ser Gil Vicente, tá? Que é um dos grandes nomes. Morte e Vida Severina, a gente observa aí os recursos usados aí dos autos medievais, da época da medieval. A obra está dividida em 18 partes, tá? Antes de cada parte existe aí uma pequena apresentação do que acontecerá, tá? O mesmo podemos encontrar nos autos medievais também, era bem comum. Então, o poema ele começa a apresentação de Severino, né? Vamos ver aí, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo que ela se equilibra. Então, Severino aí, nesse trecho, né, ele se apresenta para o público, né, e ele vai dizer o quê? Que ele representa, como em muitos, iguais em tudo na vida. Muitos Severinos, quantos Severinos não existe aí, né? E a sua individualidade é anulada, e o seu nome se torna um adjetivo já no título da obra, né? Então, todo mundo tinha o nome de Severino, né? Uma relação aí. Então, a moda dos autos medievais, o personagem se torna em uma alegoria e uma apresentação de algo que é muito maior do que ele. Temos outra imagem aí em quadrinho, outra ilustração de Morte e Vida Severina, né? Onde ressalta aí a seca e a aridez do sertão,
né? O solo rachado, uma carcaça, se vocês observarem, né? Que não tem aí muita vida nesse solo. Então, os versos do poema são curtos, né? E muito sonoros. A maioria conta como 7 sílabas poéticas, redondilhas menores, a constante repetição dos versos, e uma ferramenta muito usada por João Cabral é essa repetição desses versos. Além de servir como reforço semântico, o tema aí promove a homofonia, que é a repetição dos sons, tá? Que dão uma maior musicalidade aos versos. Olhem só. A quem estás carregando, irmão das almas, embrulhando nessa rede, diz que eu sabia. A um defunto de nada, irmão das almas. Então, ele repete aí esses trechos, né? A sonoridade do poema, que é um elemento muito importante nessa obra, tá? A sua leitura se torna quase cantada, uma ferramenta comum na escrita, não era difundida. A sonoridade servia como modo de facilitar a memorização da poesia. Esse formato também lembra as poesias de cordel, e sabe-se que João Cabral de Melo Neto aí costumava ler em voz alta para os funcionários da fazenda alguns cordéis. E espaço e temática, né? O espaço e o tema aí são intimamente ligados nesse poema. A obra se trata aí de uma viagem de um retirante do interior de Pernambuco até o Recife, onde ele se depara com constantes mortes no seu caminho. E o fio condutor do trajeto aí vai ser o rio Capibaribe, tá? Que deve ser o percurso certo do interior ao litoral. E diz assim o seguinte: pensei que, seguindo o rio, eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo de todos o melhor guia. Então, ao longo da jornada, Severino encontra aí diversas mortes, né? Morte por fome, por emboscada, ou por velhice aos 30. O sertão é o espaço da morte, e o tema dos que andam aí juntos ao longo do rio. Até o próprio rio também morre. Mas como segui-lo agora? Quem interrompeu a descida? Veja o Capibaribe, como os rios lá de cima. É tão pobre que nem sempre pode cumprir a sua sina. Então, o percurso do rio pode ser comparado com o percurso da vida no sertão, que de tão frágil muitas vezes interrompe. Então, Severino se depara aí com a morte, muitas vezes, né, da primeira vez o defunto, ele é carregado numa rede por outros homens, o falecido morreu de morte matada, em uma emboscada provocada por alguém que queria ficar com suas terras. Depois Severino se depara aí com o defunto sendo velado em uma modesta residência, seguindo viagem ao tentar conseguir trabalho em uma pequena vila. A morte aparece aí novamente como uma fonte de renda para quem vive lá. Mais perto do litoral, Severino se espanta aí com a terra mais macia, cheia de cana, e acha que lá é um bom lugar para trabalhar. Porém, ele também vai assistir outro funeral de um lavrador. E um trecho que diz aí: desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado quem pensava encontrar na vida. Então, a gente tem a imagem aí, né? Outra caricatura aí da morte e vida severina, que retrata aí as agruras do sertão, né? As carcaças dos animais mortos. E, por fim, aí a gente pode dizer que, sem sombra de dúvidas, Morte e Vida Severina é uma das mais belas obras que retratam a realidade social da região nordestina, o sofrimento das pessoas que saem da sua casa, da sua morada, para procurar melhores condições de vida, né? Então, Severino, como tantos outros Severinos, Severinas, Maria, Josés, que são nomes típicos, características típicas desse povo nordestino, do sertão, que sofre tanto com a seca, com o estilo de vida e que não tinha muita ascensão. Então, essa obra ela é bem riquíssima, porque ela traz essas características regionalistas. Então, é uma literatura que resgata essa característica de um povo que sofreu tanto.
tá? Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou aqui para ajudá-los. Vocês têm uma atividade aí de fixação, que é exclusiva. Eu estou passando a atividade no módulo, ou no módulo não, perdão, no livro, porque a gente está trabalhando essas obras específicas, tá? Então, esses exercícios de fixação e exercícios para responder durante a aula são referentes a essas obras que a gente está trabalhando, tá? Ademais, eu vou dando as coordenadas para vocês, as atividades do livro, mas por enquanto a gente vai estar só analisando essas obras, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida eu tô por aqui e até a próxima aula. Bom fim de semana e tchau, tchau!